E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Ale, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vim trazer um vídeo de Windows 8 para vocês. Vou falar um pouquinho de Windows 8 para vocês e mostrar como é que ele é. A primeira coisa que eu começo falando é sobre o botão iniciar, o famoso botão iniciar que muita gente reclamou e muita gente sentiu falta desse botão iniciar. É uma das principais coisas do Windows, o Windows 7 que tem ainda o seu famoso botão iniciar, o Windows 8 já não tem. E o Windows 8 começa com essa interface cheia de quadrados. Esses quadrados são chamados de tile. E esses tiles tem vários já que vem com o Windows 8, né? Para começar, eu venho aqui rolar essa barrinha de rolagem aqui embaixo para mostrar para vocês algumas coisinhas que já vem e muitas outras coisas que já estão instaladas aqui no meu computador. Então tá aí para vocês algumas coisas que tem no meu computador e eles aparecem assim. E se você quiser organizar esses quadrados, você pode simplesmente dar um clique neles e arrastar para onde você quiser, ele vai se organizando. Outra coisa que mudou também é a interface do Internet Explorer. Internet Explorer, quando você abre, mudou o conceito do Internet Explorer. Então, você percebe aqui, deixa eu entrar para vocês no Google só para mostrar melhor. Tá aqui o site do Google, né? Então o Internet Explorer mudou bastante. Esse é o padrão do Windows 8, com a tela limpa. Eles quiseram fazer um conceito de tela clean, né? Sem muita coisa. Então tá aqui para vocês, como você pode ver, sumiu aquela barra de endereço. E para você fazer aparecer essa barra de endereço para poder trocar de site, você tem que dar um clique na tela com o botão direito. E aqui em cima estão as abas, elas estão aqui. Se você quiser abrir uma nova aba no Internet Explorer, você clica nessa opção de mais. Ele simplesmente abre outra aba para você e aqui você pode navegar entre as abas clicando com o botão direito. Então, tá aqui. Se eu quiser acessar algum site, vou entrar no YouTube, por exemplo. Ele mostra aqui pra gente os frequentes. Então, eu entrei no YouTube, ele veio para cá para mim. Então, eu vou acessar o YouTube aqui. Como vocês podem ver, eu vou descendo, ele some as duas barras. Mas e se eu quiser voltar a aparecer essas barras? Eu dou um clique no botão direito e aí ele reaparece aqui para mim. Então eu digito qualquer outro site aqui, tá bom? Então tá aí a internet. Vocês podem ver como que ficou o Internet Explorer. E aí também sumiram as abas, os botões de fechar, minimizar a página. Então, para poder fazer isso, eu venho aqui em cima com o meu mouse e aí vai aparecer essa mãozinha. Eu clico nessa mãozinha para fechar e arrasto ela para baixo, né? E ou se eu quiser minimizar, eu simplesmente procuro no teclado aquele botãozinho que tem o símbolo do Windows. Então, se eu apertar aquele botão com o símbolo do Windows, ele vai para mim para a página inicial do Windows 8. Mas aí como que eu sei que esse programa está aberto, né? Se eu apertar ele, eu sei que eu minimizei. Então, se eu clicar de novo no Internet Explorer, ele vai retornar para mim a mesma página que estava aberto. E se eu quiser fechar, eu clico na mãozinha e arrasto ele para baixo, ele vai fechar. Você pode estar se perguntando também se não tem mais a antiga interface. Sim, ainda tem essa antiga interface. Você pode acessar por esse tile aqui chamado área de trabalho. Você dá um clique nele, você é redirecionado para a área de trabalho antiga, do jeito que todo mundo conhece, porém sem o botão aqui embaixo iniciar. Então, se eu quiser os meus documentos, eu clico nessa pastinha, como tem no Windows 7 também, e aí eu posso vir aqui no meu computador, fazer dois pontos, e aqui eu procuro os meus documentos também, e aí então você navega normalmente no seu Windows. Essa parte aqui você não pode fechar igual o Windows, igual aquela outra parte do Windows que você clica e arrasta para baixo para ele poder fechar. Essa é do modo antigo, tem o minimizar, maximizar e o fechar, e aí você pode fechar também. Aqui tem uma barra meio que escondida nos cantinhos da tela, então se você quiser acessá-las, você vai no cantinho da tela. Agora não está aparecendo, não sei porquê, só porque eu ia mostrar. Na hora de fechar ela apareceu aqui. Então eu arrasto no cantinho direito superior ou no canto inferior direito e ele aparece para mim pesquisar, compartilhar, iniciar dispositivos e configurações. Então ele aparece para mim que eu estou conectado, aparece também a bateria, a hora
e o relógio normal. Então se eu quiser pesquisar alguma coisa, por exemplo, o Paint, eu não estou vendo o Paint aqui, não tem um botão iniciar, apertando o símbolo do Windows no teclado aqui também, eu não vejo o Paint, então como que eu faço para acessar? Eu simplesmente posso ir para aquela aba pesquisar, que aparece lá, e eu digito Paint, e ele aparece para mim. Ou simplesmente eu venho nessa parte aqui, ele não aparece para mim, eu digito Paint, eu simplesmente começo a digitar e ele vai aparecer para mim. A mesma coisa a calculadora, por exemplo. Eu quero acessar a calculadora, ela não aparece aqui, não aparece na outra área de trabalho. Eu começo a digitar calculadora e ele vai aparecer aqui para mim. Apareceu essa outra calculadora porque é um aplicativo que eu estava desenvolvendo. Aí eu clico na calculadora, ela abre na outra interface, normalmente como era conhecida a calculadora do Windows. Então você percebe que é muito fácil de usar, não tem segredo nenhum para usar o Windows 8 e ele tem algumas coisas muito legais, como por exemplo o início dele. Para você iniciar o Windows é muito fácil, ele demora muito menos que o Windows 7, então ele inicia muito rápido. Quem tem o Windows 8 sabe disso, sabe que ele inicia bem rapidinho. Essa é uma das coisas muito legais que tem no Windows 8. E aí, para poder desligar o computador, também é muito simples, muito fácil de fazer. Você simplesmente coloca a barrinha ali no canto direito, o mouse no canto direito, configurações, e dá um clique aqui. Ele vai aparecer suspender, desligar e reiniciar, normalmente igual aparece em qualquer computador. Se eu já clicar aqui, ele vai desligar para mim, se eu já clicar, ele vai reiniciar para mim. Aqui você pode mexer em alguns controles, como brilho, volume, entre outras coisas. Painel de controle, também normalmente ele vai ser aberto nessa interface antiga. Então, todos os programas que você tiver que não rodar nessa interface aqui, vai rodar na interface antiga. Uma coisa muito legal também que tem é a loja, é a Windows Store. Então, por aqui você pode baixar vários aplicativos, como jogos, como aplicativos para você poder fazer alguma coisa, por exemplo, esses de redes sociais, né? Tem o aplicativo do Twitter aqui, então ele vai carregar pra gente. Ele tem uma descrição aqui, você pode ler a descrição que ele faz. Então todos os programas aqui que tem na loja tem uma descrição falando como que é e qual o seu uso. Alguns deles têm algumas fotos, você pode ver as fotos, por exemplo, esse joguinho aqui, ele tem algumas fotos, você pode ir passando para ver como é que é o seu aplicativo. E tem a descrição e tal, tem avaliações. É muito bacana e você pode baixar muita coisa legal por essa loja também. Tem muitos aplicativos grátis e também tem os aplicativos pagos que você pode estar adquirindo na loja também. E aí tem o seu preço. Você pode clicar nos aplicativos e ver sobre o que se trata. Então você dá um clique e aqui está o aplicativo. Você vai passando aqui as fotos para ver como é que é, ler a descrição. É muito legal essa loja do Windows. Qualquer um pode ter acesso a ela. Se eu quero fechar, eu clico na mãozinha e arrasto para baixo e ele simplesmente fecha. Uma coisa interessante também é o joguinho. Esse joguinho eu baixei e aí, por exemplo, meu jogo está funcionando aqui. Ele vai conectar para mim ao servidor do jogo e aí após entrar, o jogo vai estar funcionando normal, já está funcionando normalmente. E aí, por exemplo, eu não quero minimizar, eu não quero fechar, eu quero deixar esse jogo em modo de espera. Eu clico na mãozinha lá em cima e arrasto aqui para o lado. Ele simplesmente para a aplicação para mim. Algumas aplicações funcionam nesse modo que chama modo Snapped. Então, se eu quiser voltar, eu clico na mãozinha, arrasto, tem Snapped tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, são a mesma coisa. E a aplicação fica em modo de espera. E algumas aplicações funcionam nesse modo. Você pode ter uma interatividade aqui nesse modo também. No caso, esse jogo, ele pausa a aplicação e manda você retornar para a tela cheia para poder continuar. Para retornar para a tela cheia, você pode clicar nessa mãozinha e arrastar ele aqui para o meio. Ou simplesmente você pode pegar essa barra azul e colocar ela até o final da tela. Ela vai ficar em tela cheia para a gente. Eu quero fechar. Eu fecho por aqui. Então não tem segredo nenhum do Windows, tem várias opções para mexer nele. Eu quase não uso essa interface dele, uso poucas vezes. A maioria das vezes eu uso a área de trabalho normal, como todo mundo já conhece. Então é muito simples, não muda tanta coisa assim.
Então tem muita coisa legal no Windows para vocês. É isso aí, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Windows 8. Eu espero que vocês tenham ele de verdade, ele não é difícil de usar, é muito simples. Quanto à compatibilidade dele, muita gente tem falado que muitas coisas, muitos programas e aplicativos não são compatíveis com o Windows 8. Eu particularmente ainda não tive nenhum tipo de problema com esse sistema operacional, então tudo que eu precisei usar, usei tranquilamente no Windows 8 e ele funcionou normal. Então pessoal, eu queria mostrar só um pouquinho para vocês que sem esse botão de iniciar não é coisa de outro mundo. Eu já estou usando o Windows 8 já faz um tempo já e ele ainda não me deu problema nenhum. É um sistema operacional que eu estou gostando bastante e recomendo para aqueles que não querem trocar o seu Windows 7 de maneira alguma. Eu recomendo que vocês troquem sim, que ele é um sistema operacional muito bacana. Outra coisa interessante também é que vários programas, apesar de rodarem no Windows 8, eles rodam na interface antiga. Então, por exemplo, o Audacity, que ele aparece aqui para mim, se eu clicar, é lógico que ele não tem essa nova interface do Windows, então ele vai aparecer para mim na interface antiga. Isso é muito interessante, já que muita gente pode se perguntar, por exemplo, se eu abrir um Photoshop ou se eu abrir um outro programa pesado, por onde que ele vai abrir? Ele simplesmente vai abrir pela interface antiga, porque são programas que rodam ainda na interface antiga. Outra forma também de eu voltar para o iniciar é aqui, né, nesse cantinho esquerdo superior, ele tem essa opção para mim, no de baixo também, e tem aquela barrinha que você pode pesquisar o que você quiser. Se você estiver usando um navegador, você pode clicar aqui com o seu navegador aberto, então ele vai pesquisar tudo que tem na página através dessa barra. Então você clica lá em pesquisar e ele vai começar a pesquisar para você tudo que tem relacionado naquela página. Ele é como se fosse um buscador também daquela página que você está na internet. Então é isso aí, pessoal, eu queria mostrar rapidinho, só por cima, como que é a cara do Windows 8 e falar a minha opinião sobre esse sistema operacional. Então é isso aí, pessoal. Se surgir alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder para vocês, é claro, se eu souber. Se eu não souber, eu vou dar uma pesquisada e respondo também para vocês. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Se vocês gostaram bastante, adicionem esse vídeo aos favoritos e não se esqueça de se inscrever no canal, ter tutoriais para acompanhar toda semana os vídeos novos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!